Salve rapaziada, tranquilo? Professor Henrique Oliveira aqui mais uma vez. Hoje eu quero abordar um tema interessante com vocês. Um aluno me perguntou o seguinte: professor, quando você cortava cabelo no salão, você fazia fiado? E aí eu achei interessante a pergunta dele porque eu acredito que seja a dúvida de muitos de vocês. É válido ou não é válido fazer o fiado? Já já nós vamos falar disso aí, firmeza? Então, rapaziada, é o seguinte, é válido ou não é válido fazer o fiado? Eu penso assim que essa é uma questão muito pessoal e também tem muito a ver com o perfil comportamental de cada pessoa. Porque dificilmente, cara, quando você começar um negócio, você vai conseguir engrenar esse negócio sem rolar alguns fiados. Na maioria dos casos, se podemos dizer 90% dos casos, quando você está iniciando, e não só na barbearia, pode ser em qualquer outro segmento, vai rolar muito fiado. E a gente acaba aceitando por quê? Porque a gente está começando e a gente quer angariar alguns clientes novos, a gente quer firmar alguns clientes e a gente acaba cedendo a questão do fiado como uma espécie de regalia, como uma espécie, na verdade, de benefício ao nosso cliente ali, certo? Uma forma de fidelizar esse cliente. Então, mas é válido fazer isso? Será que é válido fidelizar esse cliente a qualquer custo? Eu, Henrique, particularmente, minha opinião, eu acho que é difícil você construir qualquer coisa sem o fiado. Eu trabalhei muito com fiado, eu fechei o meu primeiro salão, assim, o meu primeiro salão que deu certo mesmo, que eu tinha uma clientela legal, que eu tinha um movimento bacana, eu fechei esse salão com mais de R$ 400 em fiado. Hoje, talvez não seja tanto dinheiro, naquela época era muito dinheiro. Porque naquela época um salário mínimo girava em torno de 800, 700 e poucos reais, quase R$ 800. Então eu fechei um salão aí com metade de um salário mínimo em aberto, entendeu? E isso de cortes simples, cortes que naquela época custavam no máximo R$ 15. Então pensa, muito fiado, ficou para trás. Só que a experiência e o tempo foi me ensinando, na verdade, a entender como funciona essa questão. Com o tempo eu entendi o seguinte: se você não tiver perfil para isso, você não pode fazer isso. Então, na verdade, eu separei aqui 3 dicas aqui para você, caso você esteja passando por esse dilema também, de fazer ou não fazer o fiado. A primeira dica é: se você não souber cobrar, então não faça fiado. A grande verdade é que tem algumas pessoas que têm extrema dificuldade em fazer cobranças, cobrar aquela pessoa que está devendo ela. Eu penso assim, cara, se eu fiz um serviço para você e no fiado, né, no crédito, podemos se dizer assim, e você chega no dia e não me paga no nosso combinado, eu tenho que ter, na verdade, aptidão para te cobrar, ou até mesmo para te lembrar. Vou falar assim porque, por experiência própria, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de lembrar algumas dívidas minhas que têm um valor baixo, R$ 15, R$ 20, mas por já ter essa dificuldade, sempre que eu tenho que acertar alguma pessoa, eu peço para ela, por favor, pode me cobrar, porque senão eu esqueço, dependendo do dia, dependendo da correria, então não se sinta acanhado, pode me cobrar, que eu vou te pagar. Então eu peço isso porque eu me conheço. É óbvio que tem pessoas que fazem por querer, tem pessoas que fazem sem querer, mas se você não tiver aptidão para cobrar, então não faça. Não faça fiado, porque tem pessoas que não vão te pagar mesmo. E se você não cobrar, elas vão continuar indo no seu estabelecimento como se nada tivesse acontecido. Então a primeira dica é essa aí. Se você não tem coragem, se você não tem aptidão em cobrar, não faça fiado de maneira alguma, beleza? A segunda dica que eu tenho para vocês aqui é que você tem que ter em mente que você não pode fazer distinção de pessoas. Então o que acontece muito? Por exemplo, você tem alguns amigos no salão e de repente o cara chega no seu salão e fala assim: pô cara, tem como você fazer para eu te pagar no dia 5, te pagar no dia 15? Enfim. E aí ele chega e tem mais 2 ou 3 pessoas sentadas lá. Um exemplo. E aí você fala para ele que pode. E aí, o outro cara que estava sentado esperando, de repente, quando chegar na vez dele, vai falar a mesma coisa para você e você vai falar que não pode. Então, na verdade, você está fazendo distinção aí entre os seus clientes. E ambos pagam o mesmo valor, ambos
têm um valor monetário, eles vão agregar valor no seu salão. Então, por que você está fazendo distinção entre eles? Então a grande verdade é o seguinte, você que vai trabalhar com fiado, ou você precisa trabalhar de maneira, de certa forma, agendada, já combinado esse fiado, seja pelo WhatsApp ou por mensagem, enfim, existem muitas formas de se fazer isso, ou não faça isso na frente dos outros, porque você está abrindo, na verdade, essa oportunidade para que outros peçam o fiado para você também. E você não pode fazer distinção, você não pode falar para você eu faço e para você eu não faço. É claro que existem os casos de exceções, de repente você vai falar não para uma pessoa que de repente você já fez e não te pagou. Aí eu acho que é super válido e a pessoa também nem vai cobrar, até porque ela sabe que ela não pagou você. Agora, caso contrário, a gente sabe bem do resultado, então não faça distinção. Se é sim, então você tem que fazer, e aí ou você faz de uma forma mais restrita, ou então você precisa fazer para todos. Se é não, não faça para ninguém. Então fica aqui essa segunda dica. Eu quero dar uma terceira dica para você também, que você tenha um controle preciso das suas entradas e das suas saídas. O que isso significa? Eu acho que você precisa ter você precisa ter a consciência exata do que vai entrar e do que vai sair do seu salão. E quando se trata do fiado, você precisa ser muito preciso, porque nós somos barbeiros, na grande maioria pagamos fornecedores, pagamos equipamentos, enfim, e boa parte dos barbeiros hoje trabalha muito com essa questão do fornecedor a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, cada um trabalha de um jeito. Porém, vai chegar determinado dia e você precisa acertar o fornecedor. E é difícil, né? E até um pouco chato todas as vezes que chega a data de você acertar o fornecedor, você chegar e falar, não recebi, tinha um dinheiro para entrar e não entrou e tal. E aí a gente acaba se comprometendo com um dinheiro que não existe ainda. Então a gente precisa ter um controle exato aí do que é entrada e saída. Qual que é a minha recomendação? Que você anote as datas específicas em que você deixou esse fiado e não faça isso em datas esporádicas, tipo dia 13, dia 12, qualquer dia, não. É assim, ou você acerta no dia 5, ou você acerta no dia 10, ou você acerta no dia 15. Faça isso por quê? Porque se de repente você tem aí que acertar o seu fornecedor em meados do dia 20, aqueles seus clientes que falaram que vão te acertar ali, vamos supor, no começo do mês, você pode agendar eles até o dia 15. Porque se eles tiverem um certo atraso, você ainda está ali com 5 dias de folga até o dia 20. Então, se você tiver que pagar algo que está agendado para o dia 20, conte com aqueles pagamentos do dia 5, os fiados que vão entrar, entende? Se você fizer dessa forma. Porque eu acredito que dessa forma você tem um espaço longo de tempo aí para se programar e evitar de pagar e arcar com seus compromissos. É óbvio que isso aqui é uma dica para você que trabalha dessa maneira. Sinceramente, eu não recomendo, até porque é um pouco difícil você ter esse tipo de controle e cortar cabelo, então entra um pouco mais na questão da gestão, mas caso você queira, também não deixa de ser uma opção. Lembrando também, gente, que hoje em dia, cara, é muito difícil você não ter uma máquina de cartão, enfim, facilita muito, porque o cliente consegue pagar até mesmo no crédito. Então eu acho que essa questão do fiado, ela tem que ser a última das últimas opções mesmo. Todavia, como eu disse, para quem está começando, é inevitável a gente usufruir, né, usar essa questão do fiado. Por isso, fica a minha dica aí para você que está começando. Se você for usar, então saiba usar, saiba, na verdade, fazer de maneira correta, se preciso for. Se não tiver aptidão para cobrar, então não faça. Se não tiver aí também aptidão de distinguir, também não faça. Então, assim, você precisa, na verdade, respeitar bem todos os seus clientes e aí abrir essa opção para todos eles. E por último, minha última dica é que você tenha um controle exato disso e que você se organize em relação aos seus pagamentos, a que você precisa pagar, a sua saída. Porque a entrada ainda está por vir, mas a saída já existe. Então você precisa se organizar bem. Marque as saídas com pelo menos aí 10, 15 dias de antecedência. Na verdade, perdão, marque as entradas aí com pelo menos 10, 15 dias de antecedência as suas saídas, porque aí caso ocorra algum problema, você ainda tem um espaço aí para poder levantar uma grana e arcar com as suas responsabilidades. Beleza? Então essa aqui fica aqui minha opinião. Qualquer coisa nós estamos juntos aí e até uma próxima. Fechou?